Começando aqui a 4ª edição do Clappercast, sejam todos muito bem-vindos. E hoje, retornando aqui na nossa programação comum, normal de sempre, com várias dicas aí do que assistir essa semana. E claro, não poderia faltar as principais notícias também. Vamos nessa. Olá, sejam bem-vindos a mais um Clappercast aqui começando, o podcast que você precisa para dar sentido às principais novidades da semana no mundo do cinema e entretenimento, com as análises das principais notícias e dicas especiais de novos filmes e séries para assistir. Sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não nos conhece, meu nome é Pietro, eu sou cineasta e estou aqui junto com o Luiz, que é jornalista de entretenimento e cultura. Tudo bom, Luiz? Tudo bem sim, Pietro. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores. Semana aí, finalmente saímos da temporada de premiações, né? O Oscar foi no domingo passado. Amém. Mas as polêmicas das premiações não estão preparadas para nos deixar ainda não, né? Elas continuam reverberando ao longo dessa semana. Algumas delas já estão tendo alguns desfechos, mas muitas delas ainda vão dar o que falar por um bom tempo. E hoje a gente vai dar uma atualizada aqui nesse contexto todo ali do que está acontecendo e como que a situação está andando, né? Vamos começar com uma premiação que talvez não tenha chamado tanta atenção do público quando aconteceu, mas que agora está começando a atrair olhares, né? Por causa das decisões que ela teve no passado e que, assim, ela está tentando consertar de uma maneira que até é surpreendentemente sensata, assim. Sim. Estamos falando do prêmio Framboesa de Ouro, que celebra, né, os piores do ano, né? Se o Oscar é para celebrar os melhores, o Framboesa de Ouro celebra os piores. Começou ali como uma piada, né, que foi seguindo, enfim. Uma piada que já dura um bom tempo, né? Ela nunca ganhou muito prestígio, realmente nunca deixou de ser uma sátira, uma piada mesmo, né? E nessa tendência de ser uma piada, eles criaram, ano passado, uma categoria especial, que é a categoria de pior atuação do Bruce Willis em um filme. Foi uma categoria que eles criaram em 2021, que foi um ano em que o Bruce Willis fez 8 filmes, nenhum deles bom. E todos eles muito parecidos, né? Filmes de ação, curtinhos, e a participação dele, assim, super curta, né? Quase os mesmos personagens, assim, sem muita variedade, assim, roteiros basicamente iguais. Sim. Né? Filmes, assim, que chamaram a atenção por ser realmente muito ruins. E tendo ele, que é um ator já bem renomado, né? O Bruce Willis, que, aliás, já há um tempo vinha seguindo um pouco esse caminho, né? Ele teve uma carreira surpreendente ao longo de muitos anos, mas nos últimos tempos ele tem feito umas escolhas bem ruinzinhas dos filmes que ele iria participar. E, enfim, agora a gente tem alguma, né? Sim, né? Então, daí por causa disso, né, criaram essa categoria no ano passado. Só que agora, né, nessa última semana, o próprio Bruce Willis, na verdade a família dele, né, emitiu um comunicado dizendo que ele estaria se aposentando da carreira de ator. O que chocou muita gente. O Bruce Willis não é tão velho assim, ele tem 67 anos. Não tá tão velho, né? Mas eles comentaram que o motivo dele estar parando é porque ele foi diagnosticado com afasia, que é uma condição bem severa, assim, não tem cura, até tem alguns tratamentos, mas não tem cura, e o que ela resulta é que a pessoa acaba tendo dificuldade de compreender textos, compreender comunicação, inclusive emitir comunicação. Sim, o que para um ator é muito... essencial, né? É uma condição que, assim, destrói muito a carreira dele, porque ele não consegue ler o roteiro com eficiência, ele não consegue participar, entender um diálogo, ele não consegue nem mesmo falar as próprias falas. Fica confuso, ele fica sem saber exatamente o que ele tá fazendo. É uma doença cognitiva, né? Então acaba realmente mexendo muito, né, com esse lado, assim, né? Diante desse diagnóstico de afasia, que pelo que eles anunciaram é algo que ele já vinha lidando há algum tempo, né? Ficou ali escondido, né? Sem se revelar. O Framboesa de Ouro está optando, né, por remover essa premiação.
Não ficou exatamente muito claro se eles vão eliminar o prêmio que foi dado no ano passado. Ficou muito claro que assim, eles não vão mais fazer a premiação. Eles não vão mais... mesmo com uma piada, eles não vão mais... promover ela, né? Essa categoria, digamos assim, né? Sim, não vou mais promover ela. Em respeito ao Bruce Willis, em respeito à condição que ele compartilhou agora, né? Bruce Willis, inclusive, que tem recebido muito carinho dos fãs, desde o diagnóstico dele, desde a revelação do diagnóstico, né? E realmente, sim, mais um ator, assim, como eu falei... Pode ter tido alguns filmes meio ruins, meio questionáveis nos últimos anos, né? Mas tem uma carreira ao longo, assim, de décadas que é muito boa. Se tornou um grande proeminente, assim, de Hollywood e principalmente um grande proeminente dos filmes de ação, né? É o protagonista da franquia Duro de Matar, que fez um sucesso estrondoso. Ele já trabalhou com vários diretores, assim, excelentes também, né? Um cara que sempre teve muito prestígio, assim, né? E é muito triste, né? A gente chegar agora e ter essa notícia, assim, né? E eu vou dizer até que, assim, primeiro, assim, vou dizer que achei muito legal o Framboesa de Ouro ter reconhecido isso. Mas, assim... Acho que ficou marcado pra muita gente, assim, vou dizer que até pra mim mesmo, sabe? Durante esses últimos anos, eu olhando esses últimos filmes que ele tava fazendo, eu vou ser sincero aqui, não tenho... Eu julguei ele errado, sabe? Eu me sinto até mal em saber agora dessa condição dele, porque, assim, na minha perspectiva, sem ter essa noção de que isso estaria acontecendo com ele, né? Cheguei, inclusive, a pensar, falei, poxa, um ator com tanto prestígio que, né, trabalhou tão bem, assim, durante anos, agora se redimindo a esses papéis pequenos, assim, sabe? Sem nenhuma importância, com esses filmes completamente, né? Eu até cheguei a cogitar, assim, que ele estaria fazendo isso por apenas razões de dinheiro, assim, sabe? Tipo, dane-se qualquer motivação artística, né? E é muito triste a gente ver que existe realmente esse quesito por trás. São filmes, assim, que ele estava como produtor, em que ele tinha muito controle, né? E até agora, com o próprio diagnóstico se tornado público, né? Muitos diretores que trabalharam com ele durante esses últimos anos revelaram já que estavam muito preocupados, porque até nesses últimos filmes que ele tem feito, ele teve que usar ponto eletrônico, né? Para poder passar as falas para ele, porque ele já estava com muita dificuldade de poder... E assim, para ele estar parando agora, porque eu acho que isso deve ter chegado realmente... Eles estão falando que foi diagnosticado agora, mas eu acho que já faz um tempo que realmente assim que ele está lidando com esse problema de talvez até nem tá conseguindo atuar mesmo, sabe? Talvez. Por isso que a gente vê assim, esses filmes que ele vem fazendo, né? A participação dele é mínima, assim, sabe? A questão de ele estar ali por 10 minutos, sabe? Eu acho que... Muito triste mesmo. O que eu percebo, eu acho que é assim, talvez ele não tenha sido diagnosticado anteriormente. Talvez assim, o diagnóstico mesmo falando, foi você agora, tem né? afasia, tenha sido agora. Mas acho que com certeza, até por ser um problema cognitivo que assim, evolui com o passar do tempo, é algo que ele já deve estar enfrentando há muito tempo, há alguns anos já. E ele, assim, tendo ciência de que ele estava tendo esse problema, mas, assim, não queria parar. Mas, assim, ao mesmo tempo percebi assim, não consigo mais fazer... Não vou conseguir pegar um filme de 2 horas em que eu sou protagonista. Ou nem isso, né? Não vou conseguir, assim, pegar um filme realmente grande, um filme mais chamativo. Então, acho que ele realmente se decidiu assim, vou continuar com esses papéis menores, em filmes menores... para eu, pelo menos, continuar atuando, continuar fazendo alguma coisa. E acho que agora, com o diagnóstico, provavelmente chegou num momento em que ele realmente percebeu que não dava mais para continuar, mesmo nesses papéis menores. Então, acho que assim, é uma atitude bem assim... Deve ter sido bastante difícil para ele tomar essa decisão. E eu confesso que assim, ele é um ator que, assim... Acho que assim, principalmente a gente, né, as gerações mais jovens, é uma geração que não pegou... o Bruce Willis na fase, realmente vamos chamar assim, a fase grandiosa da carreira dele, né? Então a gente tá muito acostumado a ver ele fazendo esses filminhos de ação, sabe, que são meio repetitivos, se tornam um pouco mais previsíveis, talvez até chatos, né? Só que a gente perde bastante a carreira dele ao longo dos anos, que foi uma carreira realmente que teve vários filmes muito fortes, né? Então é interessante a gente, digamos assim, ter que cavar um pouco mais a carreira dele para perceber o que realmente tudo que ele fez ao longo dos anos, entender realmente qual é o legado que ele está deixando, né? Agora a gente percebe que assim, talvez não seja um ator que assim só tacou foda-se, né? E tá fazendo essas coisas por dinheiro. Não, às vezes é realmente ao contrário, né? Um ator que
gostava tanto de atuar que queria continuar atuando apesar de tudo. E sim. agora deve estar, tipo, realmente devastado porque ele não consegue não tem mais como, né? fazer isso, né? Bom, pra finalizar, queria poder deixar aí no chat uma pergunta, que é qual é o filme favorito de vocês do Bruce Willis, né? Vocês podem estar respondendo aqui, quem estiver nos assistindo no YouTube, responder direto nos comentários. E se vocês quiserem também, para quem não conseguir responder aqui, pode estar marcando a gente no Twitter através da hashtag #ClapperPodcast. Deixa lá qual o seu filme favorito do Bruce Willis. Acho que é legal, de repente, até manter essa homenagem aí no Twitter também. E eu vou dizer que os meus... Eu não sei dizer assim, um filme favorito, mas eu gosto muito dos filmes em que ele tinha a oportunidade de revelar um lado mais sentimental, talvez, assim. Eu acho que Moonrise Kingdom, por exemplo, ou até mesmo O Sexto Sentido, são filmes em que eu acho que revelavam um outro lado dele que eu acho que era muito, muito forte também, né? Ele sempre ficou do lado mais da ação, mas acho que nesses filmes ele brilhava de um jeito especial, assim, sabe? Moonrise Kingdom eu lembro muito bem, assim, essa qualidade dele, assim, e, não sei, fico com esses dois aí. Eu vou dizer que meu favorito dele é O Corpo Fechado. É um filme, assim... É aquela coisa, é um filme mais, digamos assim, pegando um pouco mais de suspense, um pouco mais de ação. Mas é diferente, não é um filme que ele é explosivo a todo momento, né? Acho que é um dos clássicos do... Sim. Talvez o maior clássico do M. Night Shyamalan. Talvez o maior clássico é o Sexto Sentido mesmo. Não, mas sem dúvida é um dos... É um dos grandes filmes dele, né, cara? E é um dos grandes filmes do Bruce Willis. E a atuação dele ao lado do Samuel L. Jackson, né? Deixa o filme muito, muito bonito, assim, muito forte. As duas atuações dele são muito fortes. Porque, querendo ou não, é um filme que é uma origem de um super-herói. E apesar de ter algumas cenas de ação, algumas cenas bastante, assim, movimentadas, um pouco mais, assim, excitantes, né? Até um pouco explosivas, talvez. É um filme que não se rende a essa formulinha. Mostra mais, digamos, o drama pessoal dele, né? E como ele vai lidar com essa revelação. Então, Corpo Fechado, acho que é a minha escolha. Fica a sua escolha. Bom, no comecinho aqui do episódio a gente falou um pouquinho aí dessas premiações e de como está sendo repercutido e tudo mais. Enfim, o Framboesa de Ouro, né, fazendo essa mudança e tudo mais. E, claro, não poderia faltar, né, a gente falar também aí das repercussões agora nessa semana, né, uma semana depois do Oscar, né, de como que as coisas realmente estão como é que tá se acalmando de alguma certa forma, mas ao mesmo tempo, assim... Como as coisas estão se encaixando, na verdade, né? Sim. Como é que tudo vai ser resolvido? Porque, sem dúvida, foi uma experiência, eu diria até traumática ali para quem estava presente e tudo mais, os envolvidos, assim. Ninguém esperava isso. Nós estávamos ao vivo aqui no Oscar, para quem não conferiu. Inclusive, acho que vale a pena... Todo mundo sabe do que a gente está falando aqui, né? Obviamente, eu não preciso nem... eu acho que nesse ponto não é nem mais surpresa. Não é nem surpresa, O assunto do momento é o tapão que o Will Smith deu no Chris Rock, né? Chris Rock, por sinal... consegue ter menos noção das próprias piadas do que o Framboesa de Ouro. Também. Sim. E assim, foi até interessante durante a live, né? Quem tava assistindo isso, a gente falou, cara, eu acho que isso foi encenado, Não, né? Todo mundo achou, né? Aliás, fica aí, não sei se tem como dar um replay, mas enfim, de repente eu colocar um replay aqui da nossa reação, reagindo, porque realmente, assim, ninguém esperava, foi a maior surpresa. Não, foi uma coisa assim de louco. E a gente achando que era encenação mesmo, enfim. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Olha, ficou bravo. Dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking Treta. mouth. I'm going to, okay? Okay. Treta! Mas o que aconteceu? Peraí, eu achei que era encenado aquele soco. Foi real? Não sei. Eu acho que ele deu um tapa, mano. So we're real. here to give a documentary out, to give an Oscar out for best documentary. Now, Inclusive, né, o produtor dessa edição do Oscar, né, do 94º Oscar, ele acabou se pronunciando ali, falando um pouquinho, né? E muito engraçado porque ele falou que nem ele achou que era encenação. Porque ele falou, bom, nas palavras dele, né, a piada que o Chris Rock fez não estava escrita. Ele falou que tinha um teleprompter ali com as piadas que já tinham sido escritas e tudo mais, e que ele mesmo decidiu meio que improvisar. Ele falou que ali, até assistindo isso na hora, ao vivo e tudo mais, ele nem se preocupou, né? O produtor desse ano foi o Will Packer. Ele falou, olha,
eu nem me preocupei, porque, assim, o Chris Rock é um cara já muito, né, das antigas. O cara é um comediante que sabe o que tá fazendo e tudo mais. Então, quando ele começou a improvisar, tipo, sem problemas, né? E aí, quando o Will levanta e tudo mais, ele até achou, ele falou, cara, foi alguma coisa que os dois combinaram. Tipo, como os dois são muito bons, assim, como atores, como, né, até comediantes, pode-se dizer também, é isso, eles estão combinando ali, o cara vai dar um tapa, beleza. Ele achou que era, saca? E aí, realmente, assim, foi um momento que só quando o Will Smith começa a gritar lá, que aí que todo mundo, inclusive o produtor do Oscar, percebe que, tem coisa errada mesmo. Foi esse o momento, inclusive, que todo mundo, percebeu, que nós percebemos, live, né? Foi Antes assim, disso, o momento que todo mundo caiu na real. A própria plateia também, né? Sim. Que o pessoal tava rindo também. A gente falou das repercussões, né? Essa semana foi assim, acho que foi a notícia que dominou o ramo do cinema e entretenimento. Foi justamente o tapão e as consequências do tapão, né? Pro Will Smith, pra Jada, pra academia, pro Chris Rock, pra todo mundo que tava envolvido, né? O Chris Rock, foi interessante assim, o Chris Rock não pediu, né, não fez nenhuma queixa contra. Ele não fez. O Will Packer, o produtor, ele até falou, ele comentou, mas aí teve gente que falou que não era verdade, enfim, ficou meio confuso isso, né, palavra contra as palavras, assim, né, mas o Will Packer chegou a dizer que eles queriam realmente banir o Will Smith da apresentação ali do que estava acontecendo, do Oscar, né, do evento. A academia chegou a falar que eles pediram para ele se retirar, mas ele não quis, né, e eles falaram que o motivo que não foi mesmo, que eles não decidiram excluir, né, tirar o Will Smith ali, foi porque o Chris Rock falou, não precisa, não quero, não tem nada a ver, e ficou por isso mesmo, assim, sabe? A polícia estava pronta para agir ali, né? A LA pedia, a polícia de Los Angeles, né, falou que se ele quisesse... Porque, assim, a gente, independente de qual lado, né, isso não é nem uma questão, assim, de opinião. Uma pessoa agrediu outra fisicamente, assim, é isso, se você prestar queixa e falar que... É isso, você vai preso. Você não pode fazer isso no mundo livre, isso não é permitido. Então, assim, a polícia estava pronta para prender o Will Smith. Cara, imagina isso, o cara ser preso do Oscar. Mano. Ia ser fogo. Ia ser assim... E assim, logo depois ganhar o Oscar. Ia ser muito... Ia ser 1000 vezes pior, eu acho. Ainda bem que meio que ficou naquilo mesmo, enfim. E a gente vai vendo as repercussões agora, né? O que, assim, a gente ainda não tem uma resposta da academia. A academia vai estar se reunindo ali para estar decidindo o que eles vão fazer em relação ao Smith, quais vão ser as consequências, né? E a gente não sabe ainda, isso vai ser resolvido no dia 18. E aí, assim, são várias coisas, né? Pode desde realmente estar tirando o Oscar dele, estar pedindo de volta, quanto tá suspendendo ele ou expulsando ele da academia. Expulsando indefinitivamente, né? Tipo, você tá fora. Ou suspendendo, sei lá, por 1 ano, por 2 anos. Na minha opinião, não sei se você concorda, eu acho que não vão tirar o Oscar dele. Acho que isso seria, assim... Seria muito demais pro Oscar. Pra academia. Acho que não vão fazer isso. Mas eu acho que é muito possível, mesmo, que suspendam ele, assim, por 1 ano, 2, sabe assim? Com uma maneira... Porque eles têm que fazer alguma coisa. Se eles deixarem livre, sem dar nenhuma punição, é um aval pra falar que isso pode acontecer de novo. Sabe assim? Sim, não, alguma coisa tem que ser feita, sabe? Eu acho que, assim, independente do lado que você assume nessa questão, né? A agressão aconteceu e ela tem que ser punida. Não tem como você não punir o Will Smith pelo que ele fez. A gente pode discutir se, até pelo fato de ter sido uma piada improvisada, que não estava escrita assim, se o Chris Rock também talvez não devesse ser punido. A gente tem essa noção de que, assim, uma agressão verbal não é tão séria quanto uma agressão física, né? Uma noção até bastante errada, mas infelizmente é uma noção que domina na nossa sociedade, que talvez vá livrar o Chris Rock de algo mais sério, né? De qualquer forma, o Will Smith, ele com certeza vai ser punido de alguma forma, né? Mas, assim, eu acho que ele próprio já tá um pouco... Também já tá criando uma certa... Né, passado todo o momento, né? Uma semana depois, eu acho que ele já tá um pouco... A cabeça tá um pouco mais fria, né? E ele próprio já tá percebendo o erro que ele cometeu. Tá se mostrando bem arrependido, né? Inclusive a decisão que ele tomou ontem, né? Os últimos dias, mostra que ele realmente tá bem arrependido, né? Ele pediu pra sair, basicamente. Né? Ele se retirou como membro, né, da academia, enfim. Assim, realmente é isso. Eu acho que, assim, existem algumas coisas que são inegáveis mesmo. Independente da sua opinião, né, da opinião de que cada um tem, se foi certo, se foi errado. A questão ali, eu acho que é um pouco, assim, a perturbação causada no evento, né? E uma questão que, assim, ele mesmo
acho que já aceitou e falou disso publicamente, né, nas desculpas ali, e que isso é inegável, é que assim, ao fazer o que fez, ao acontecer tudo aquilo, o evento se tornou sobre ele, né? Então, toda aquela noite, todos os premiados, tudo que estava acontecendo, enfim, meio que morreu. E realmente, uma coisa que ele fala justamente quando ele, na carta, né, ele escreveu uma carta comentando essa decisão, e uma coisa que ele fala é justamente isso, né, que tipo, ao dar o tapão, ele transformou a noite em algo sobre ele, né? E daí todos os prêmios que vieram depois disso perderam um pouco o brilho, sabe? As pessoas que foram premiadas não tiveram tanta importância, não tiveram assim tanto espaço, podemos dizer assim. Cara, eu vou dizer até o próprio prêmio de melhor documentário, que foi o que veio logo seguinte, assim, eu achei uma dó. Porque não teve, tava todo mundo em choque, assim. Eu vi até uma entrevista com o Questlove, que é o diretor, né, do Summer of Soul, que foi o vencedor, né, que ele falou, eu até achei engraçado que ele falou que ele tava tão... que ele achou que ele, né, não sabia se ia ganhar, se não ia, ele tava tão fora de si que ele decidiu meditar antes de ganhar o prêmio, né? Então ele não percebeu o que aconteceu. Ele tava concentrado ali, de olho fechado, assim, meditando, e, tipo, aconteceu o bagulho do Will Smith, ele não ficou sabendo. E aí ele falou que depois que ele recebeu o prêmio, que ele falou, né, o discurso dele, que ele começou a perceber que tava meio... Tipo, o que aconteceu? E aí que contaram pra ele, aí que ele ficou sabendo. O cara nem percebeu que, tipo... Bom pra ele, né? Que pelo menos conseguiu subir ali e receber o prêmio com mais dignidade, né? Digamos assim. E foi engraçado. E assim, é uma coisa até... Eu falo, até triste, né? Que, assim, trágica, né? Teve o Questlove e, assim, os prêmios que vieram logo em seguida, melhor documentário, foram realmente os prêmios grandes da noite, né? Eu acho que o Will Smith foi o único que subiu no palco depois disso e que realmente, assim, teve alguma atenção. Assim, que o pessoal realmente... Realmente, não pelo Oscar, pelo fato de ele ter ganho o Oscar, também, mas porque as pessoas queriam ver o que ele ia falar depois de ter batido no Chris Rock. Então, assim, mesmo o próprio prêmio dele de melhor ator foi ofuscado pelo tapão. O próprio... Sim. E daí, o próprio prestígio dele, né? Sim, e daí a gente pega os outros prêmios grandes da noite. A Jessica Chastain, sabe, não teve grande brilho. A Jane Campion, que era a favorita, a melhor diretora, não teve grande brilho. O próprio melhor filme, ficou meio que... O Oscar virou o tapão. Foi tão inesperado, foi um bagulho tão chocante, assim, que... Mas você sabe que isso é muito, né, assim, várias teorias ali, né, do que... Eu vou ser sincero, eu acho que, assim, é algo que dividiu demais a internet, né? Você vê, assim, é 50-50. Pessoal que ficou do lado do Will Smith e pessoal que ficou do lado do Chris Rock, assim, né? Ou pelo menos, assim, contra a agressão ou a favor da agressão naquele caso, né? Por conta da piada, sabe, assim? Eu não sei, eu acho que são questões muito complexas, assim, que é difícil você analisar. Eu acho que você tem que saber analisar um pouco os dois lados da questão. E eu acho que os dois lados são... Acho que quando você pensa no Will Smith, você pensa um pouco assim, né? No que ele tá lidando dentro de casa, quais dificuldades que ele tá tendo ali com a esposa dele, né? Enfim, como é que tá sendo todo esse momento. Do nada alguém vai lá e fala... Sabe, toca bem na ferida, né? A gente não sabe como que foram, sei lá, os dias, semanas antes disso, né? E do lado do Chris Rock, eu vou ser sincero, eu vi muita pouca gente falando disso. Mas eu acho que nem eu falei, eu acho que tem que ter um balanço e a gente tem que saber ver os dois lados. A gente tem que considerar tudo. Eu vi muita pouca gente falando, mas eu acho que é extremamente possível. O Chris Rock, a gente... Assim, ele revelou depois que ele não sabia da condição da Jada, né? O que, assim, não tem como saber. Mas eu acho que é possível. É possível que ele talvez não soubesse. E que ele tivesse, na verdade, feito uma piada em relação ao estilo. Como se ela tivesse realmente raspado o cabelo, enfim, por uma questão de estilo, né? Muita gente faz isso hoje. Muitas mulheres, inclusive, não é algo tão... né? E ele feito essa piada, assim, né? Não sei, eu acho que é algo assim, possível também que vale a pena ser considerado, sabe? E uma outra coisa que eu fiquei pensando também, a gente falou um pouco dessa questão assim de que o fato do que aconteceu ali com o Smith tirou um pouco o brilho dele mesmo, né? E eu fiquei pensando no que ele falou depois quando ele foi aceitar o prêmio, né, e subiu lá para dar o discurso dele. Ele repetiu um negócio que o Denzel Washington tinha falado para ele minutos atrás. Aliás, o Denzel Washington com a sabedoria suprema dele ali. Perfeito, enfim. Né, o mestre, o grande mentor. O Denzel Washington, acho que para esses atores ele é o grande mentor mesmo. Ele é o cara que meio que, pelo menos assim, serve como, digamos, uma inspiração para todos eles. Não tem nem como. O cara é sensacional. Enfim. E ele falou, né, que no seu momento de maior... Eu não vou saber parafrasear exatamente o que foi, mas não vou lembrar, mas assim, no seu momento de maior grandeza, né, é aí que o diabo vem pra você, né, vem te buscar, vem te, né, enfim. E eu até vi não
não sei quem brincou com isso, acho que foi o Jimmy Kimmel, o Jimmy Fallon, que falou que, né, o Denzel Washington agora fazendo esses filmes shakespearianos aí, tá com umas ideias meio... tá encarnando, né? Falando com os negócios meio... Mas eu achei interessante de se notar, talvez uma análise um pouco mais psicológica, assim. Não sei, fiquei pensando assim, né? O Will Smith, ele tá no momento, realmente, eu cheguei a falar um pouco disso na live, mas ele tá no momento que, assim, era, né, pelo menos... o pico da carreira do cara. Grandes produções, tanto como ator como produtor também. Uma presença online em redes sociais, assim, com fã, com comunidade, gigantesca. Né? O cara acabou de lançar um livro, sabe assim? Aí ele vai e pega um filme que basicamente foi feito para ele ganhar um Oscar, sabe assim? Com um papel dado para ele, assim, para tipo, ser excelente. O cara, na minha opinião, ele realmente se deu por papel. O cara fez uma puta atuação. Eu já tinha falado isso antes, eu gostei de King Richard, gostei do papel dele. E ele vai lá e tá ganhando todos os prêmios. É certo que o Oscar ia ser dele, sabe assim? E aí eu fiquei pensando nessa frase do Denzel Washington, né? No seu momento de maior grandeza, é aí que o diabo, né, vem pra te pegar. Claro, não numa análise literal, eu nem acho que talvez o Denzel... Eu não sei se o Denzel Washington é religioso, se ele quis dizer isso de uma forma literal, mas eu acho que psicologicamente, eu fiquei até pensando se assim, não foi um surto que, sabe... Tipo assim, chegou no momento, o cara tá num... É o pico, você entende? É o pico da vida do cara, é o ápice da carreira do cara. E o cara tá naquela loucura tão grande de pensamento, de tudo, que acontece aquilo, sabe? É uma junção do que talvez esteja acontecendo na vida pessoal dele, com a mulher, ele olha pra mulher, vê que ela não tá feliz, vê aquilo acontecendo e no momento de maior grandeza, é aí que, né, o diabo, pra mim, é a questão psicológica, interna, inconsciente... E ele dá esse surto de... Porque tem uma questão... Só, né, concluindo, desculpa, eu tô falando demais, mas... Que, assim, muita gente falando disso também, que, assim... Você pode até se ofender demais com a piada e, tipo... Achar que seria certo dar um tapa, né? Mas a questão é, assim, você fazer isso durante uma premiação na frente de 30 milhões de pessoas. Eu não tô questionando se é certo ou errado, mas eu tô falando, assim... A coragem de alguém fazer isso, você entende? Tipo assim... Se alguém fala isso na tua frente, na frente da sua esposa, você tá numa padaria, e aí você vai lá dar um tapinha é uma coisa. Você fazer isso na frente, eu repito, de 30 milhões de pessoas ao vivo, na maior premiação de todas, é um negócio assim... Você tem que ter algo que surge. Então eu fiquei pensando, será que ele simplesmente não surtou com tudo que tava... Eu sabe? acho que sim. E essa frase do Denzel Washington me pegou, assim. Eu falei, caralho. Não, tem bastante isso. É o que eu falei. Eu duvido que o Denzel Washington... Acho que mesmo se ele for um pouco religioso, eu duvido que ele tenha falado essa frase naquele momento com um intuito religioso. Eu acho que muito mais um intuito psicológico, refletindo sobre a questão do ego. Que pode realmente ter pego, assim, como você falou, um surto. Assim, o cara tava com o ego talvez inflado, porque ele tinha certeza que ele ia ganhar. Ele ouve uma piada dessas, não gosta. Naquele momento que ele tá... Literalmente, que ele vê que ele tá por cima de tudo, ele tá sem... Sabe? Ele não tem nenhum... Não tem nada, né? Ele não tem nenhum limite. Ele acha que ele pode ultrapassar os limites. Pode ter acontecido isso. Eu acho que tem... Eu ainda acredito que, assim, tenha mais a ver, assim... O Will e a Jada, apesar de problemas, apesar de tudo, eles são um casal muito, muito forte. São um casal que, sim. Eles são, na verdade, assim, a família do Will Smith é muito forte, é muito marcante. Em redes sociais, no cinema. Uma família muito pública, assim, né? Com muita presença. Acho que mesmo assim, você não conhecendo, talvez, eles não sendo tão conhecidos, os filhos, por papéis de atuação, eles estão sempre muito presentes em tudo, sabe? E acho que o Will Smith faz questão de trazer eles pra tudo, sabe? Então você vê que, assim, mesmo com problemas, mesmo se tivesse algum problema, você vê que ele tem uma conexão familiar muito forte. E apesar dele ser uma pessoa que, assim, posa bastante como um cara bastante positivo, um cara bastante aberto também, ele também tem um lado que a gente conhece, que é um lado talvez um pouco mais, vamos dizer assim, impulsivo. Sim. Então acho que naquele momento somou tudo isso. Pode ter somado, sim, a questão do ego, com a questão de, assim, pô, ele é muito chegado na Jada, se eles estão talvez, assim, eles estejam passando por algum problema que ele não vê como ele pode resolver, ou se ele pode resolver, e daí naquele momento, sabe, de tensão, ele surtou, assim. Eu acho que independente de qual seja o motivo, a questão é assim, ele surtou, ou talvez assim, ele teve aquele momento de explosão,
Mas agora a gente percebe que talvez, assim, ele percebeu que, assim, foi uma coisa errada. Ele percebe que, assim, a atitude dele... Mesmo a atitude em si, né? Mesmo que justificável, foi uma atitude errada. Ela não coube no contexto e no... Né? É mais uma questão, assim, do momento em que ela aconteceu do que, assim, a atitude em si. Porque eu acho que você repreendeu o Chris Rock e, assim, realmente até ser... assim, realmente firme, ser mais impulsivo nessa repreensão, eu acho que é uma coisa válida. A questão é que você falou, ele fez isso na frente de 30 milhões de pessoas. Num evento ao vivo, na maior premiação... Sim. Uma das maiores premiações do mundo, ponto. Independente se é cinema ou não. E ele ganhou depois. Então, isso assim, roubou o momento de muita gente, assim, né? Eu acredito que, assim, o cara... porque tem gente, inclusive vários comediantes falam, não, porque o cara fez uma piada, aquela coisa, entra de novo aquela coisa, liberdade de expressão, aquela coisa, né? Mas, se você tá falando da esposa de um cara... E assim, você brinca, mesmo que ele não soubesse, mas você faz uma piada com uma condição que ela não tem, de novo, aquela questão do humor, sabe? Você faz humor com uma pessoa, faça com algo que, assim, ela própria admite que ela vai estar rindo junto, né? Porque se é aquele, né? Sei lá. Sim, não faça com algo que ela não pode mudar, que ela não pode controlar, sabe? No momento que você faz uma piada com uma condição que a Jada não pode controlar, que ela não pode mudar... Você tem que ter noção que, assim, você vai irritar alguém. Você vai irritar muito. Aliás, eu acho que piada com aparência, cara, já é um bagulho que... É uma coisa muito... Vou ser sincero, eu até vi um pessoal comentando e eu percebi isso na live também. Eu fiquei a gente tentou, né, fazer a live do Oscar pegando a transmissão original, né, da ABC. Não deu, a gente acabou indo pra Globoplay depois. E aí os comentários dos comentaristas da Globoplay... Que também, assim, o que rolou ali de comentário do Botox da Nicole Kidman, sabe essas coisas assim que eu fico, gente... Tosqueira. É muito tosco, assim, é um negócio... Enfim. Enfim, eu acho que o ponto aqui, acabam comentando bastante sobre o Tepão, o ponto aqui é realmente a renúncia do Will Smith à academia. Eu acho que isso mostra que, assim, ele realmente, no mínimo, ele tem uma equipe de, digamos assim, de controle PR. de danos. É fenomenal. Gerenciamento de crise. Porque, assim, a própria desculpa que ele deu é muito... O pedido de desculpas que veio com o anúncio da renúncia dele foi muito bom. Sim. Foi muito bem feito. E, assim, você vê que ele realmente... É o que eu falei, pode ser só a equipe de PR dele que é muito boa. Mas você vê que, assim... Ele realmente, o que ele tá dando a entender é que ele mostra que ele, assim, ele realmente se arrepende de ter feito aquilo. E ele tá realmente... O que ele fala na carta, ele realmente fala isso. Eu aceito qualquer punição. Sim, sim. O que mostra que realmente, sim, foi realmente um surto, um estouro no momento. E ele próprio... E talvez algo que não reflita ele por completo, né? Não seja... É o que eu falei. Eu sinto que talvez... Eu vou dizer assim, ele com certeza se arrepende de ter feito aquilo. Eu até posso dizer assim, não se arrepende de ter batido no Chris Rock, mas e quando ele bateu no Chris Rock, né? Mas eu acho que, assim, o próprio fato de que ele próprio já tá falando, assim, que ele próprio admitiu o erro dele, renunciar à academia, sabe? E a gente tá falando, tipo, a academia, o que ela vai fazer? Eu acho que o Smith já tá ele próprio se antecipando, já tá né? sendo... Falando, eu renuncio. Não, é que nem você falou tudo ali, a equipe de PR, assim, independente, né, do que... Eu acho que ele deve estar, assim, muito arrependido, porque foi algo muito forte e tudo mais, mas eu acho que, assim, realmente o gerenciamento ali por trás está sendo excelente, né? Só queria finalizar... Aliás, 2 detalhes, né? O primeiro, a gente tá falando que ele renunciou da academia, só quero deixar isso claro, o que isso significa, né? Na verdade, ele era um membro da academia e ele votava no Oscar, né? Então, hoje ele não tá votando mais. Isso não significa que, por enquanto, nada foi decidido ali internamente, né? Então, até ao presente momento, ele pode ser indicado, por exemplo, a um outro Oscar, né? A saber o que vai acontecer aí pra frente, né? Sim, e eu acho Mas essa renúncia da academia é isso, ele não vota mais... Ele não é um membro votante, né? Eu acho que pelo que eu entendi, assim, ele não pode mais votar, ele talvez não possa participar de os algumas eventos celebrações, ali, os direitos que, né, né? que são só para os membros, né? Mas acho que indicado ele pode ser. Sim, eu acho que, por enquanto, sim. Eu acho que isso é um ponto que talvez a academia não tire. Eu acho que eles ainda vão manter ele ser indicado. Só talvez não possa presenciar, não sei. Talvez não possa estar presente, talvez assim, ou assim, não possa estar presente se ele for indicado nos próximos anos. Tem que ir, né? Ou assim, possivelmente vai ser aquela coisa, você pode ser indicado, mas daí, sabe, dentro lá eles fazem um complozinho pra,
sei lá, não importa o filme que ele faça pelos próximos 5 anos, 10 anos, ele não vai ser indicado de forma alguma, sabe? Uhum. Deixa ele, digamos, na geladeira por um tempo. Bom, como sempre, eu vou finalizar aqui com... Eu só queria finalizar com as próprias palavras do Will Smith, né? Porque aqui a gente tá falando do que ele falou, etc. Mas acho que seria legal citar um pouco as palavras deles, né? Minhas ações na entrega do 94º Oscar foram chocantes, dolorosas e indesculpáveis. A lista dos que eu magoei é longa e inclui o Chris, sua família, muitos de meus queridos amigos, entes queridos, todos os presentes e o público global em casa. Eu traí a confiança da academia. Frivei outros indicados e vencedores de sua oportunidade de celebrar e ser celebrado por seu extraordinário trabalho. Estou de coração partido. Quero colocar o foco novamente naqueles que merecem atenção por suas realizações e permitir que a academia volte ao incrível trabalho que faz para apoiar a criatividade e a arte no cinema. Enfim, a gente fica um pouco com isso. A saber mais detalhes do que vai acontecer, o que a academia vai decidir aí no dia 18 de abril, certo? Sem dúvida a gente vai estar comentando aqui como pelo menos uma continuidade dessa notícia, né? E, por último, quero deixar aí a opinião de vocês aí. O que vocês acharam disso tudo? Vocês acham que o Will Smith tem que ser punido? Como é que ele tem que ser punido? Enfim, comentem com a gente. Quero saber aqui os comentários do YouTube, para quem estiver assistindo. Ou, novamente, se você não conseguir comentar aqui, né, onde você estiver aí, você pode também estar marcando a gente no Twitter, através da hashtag ClapperPodcast. Deixa os seus comentários lá, sem dúvida. A gente vai estar lendo na próxima edição, tá certo? Bom, vamos lá. Notícias realmente... Luiz, a gente não consegue escapar das polêmicas. Eu acho que é semana após... Só piora. E eu digo assim, não é nem a gente que procura, parece que as polêmicas vêm pra gente. Elas surgem, assim, eu acho incrível. Mas olha, mudando aqui completamente de assunto, vamos sair um pouco desse clima pesado aqui, vamos falar um pouquinho aí, algumas dicas que a gente tem para poderem ser assistidas essas semanas, né? Vamos começar pela sua dica aí, o que você tá sugerindo pra gente essa semana, Luiz? Essa semana, né, eu trago uma série nova que chegou no Disney Plus, série para os fãs da Marvel, né? Por enquanto, né, acho que tem um capítulo só que estreou essa semana, mas que é um capítulo, vamos dizer assim, promissor. Que é a série Cavaleiro da Lua. A série aí que acompanha o mais novo Vigilante da Marvel, né? Que é um super-herói bastante único. Porque geralmente a gente tem aqueles super-heróis, né? Que eles têm o herói e o seu alter ego, né? Esse personagem, ele não tem um alter ego só, ele tem 2. Como que isso acontece? Bom, Cavaleiro da Lua acompanha a vida do Steve Grant, que ele é um vendedor, aquele, sabe quando você vai no museu e tem as lojinhas e lembrancinhas? Ele é um vendedor numa dessas lojinhas, no Museu Britânico, né? E ele leva uma vida totalmente pacata, assim, e sem importância alguma. Ele vai, faz o trabalho dele tedioso, leva uma levadura da chefe dele, não consegue ter um relacionamento, enfim. Uma vida ordinária. Uma vida assim, ele é uma pessoa qualquer. Só que toda noite ele fica assustado, né? Porque ele inclusive se prende na cama, né? Ele acredita que ele tem algum distúrbio de sono, porque toda noite, enquanto ele tá dormindo, quase sempre ele acorda em algum lugar completamente diferente do quarto dele. Completamente diferente, assim. E ele sempre pensa que é um sonho, porque nunca há indícios de que ele saiu do quarto. E assim, fica esse mistério, o que acontece com ele, né? Até que ele vai descobrindo aos poucos que, na verdade, ele tem uma segunda personalidade dentro dele, que é um tal de Mark Spector. O Mark Spector é, ao contrário dele, um mercenário. Alguém que vai atrás assim, de relíquias antigas, né? E que consegue assumir a forma de um vigilante poderoso, que é o Cavaleiro da Lua, né? É um vigilante que tira os poderes deles de uma conexão que ele tem com deuses do Antigo Egito. Tá. Então, o que é engraçado nessa série não é nem, digamos assim, o Steve tentar conciliar a vida dele com a vida de Cavaleiro da Lua, que é o que geralmente a gente vê, né? A gente vê os heróis tentando viver uma vida normal, mas tendo que sair, por exemplo, para combater algum mal. No caso, o Steve não quer ser vigilante, ele não quer ser o Cavaleiro da Lua. Só que ele não tem o controle da segunda personalidade dele. Então, muitas horas, em vários momentos da série, a gente vê, digamos assim, ele tendo esse conflito, assim. Ele tendo quase que uma convulsão. E quando ele acorda, ele tá, tipo, literalmente cercado de, sei lá, 5 corpos de pessoas que ele matou e não sabe como, sabe? Caramba. É uma série que eu acho que, assim,
Existe um grande risco dela voltar pra formulinha Marvel que a gente já conhece, né? Mas por enquanto, eu acho que o ponto mais interessante dela é esse conflito entre o Steve e o Mark. Sim. E o fato de que o Steve não sabe, tipo... Porque aquela coisa, o Tony Stark, Capitão América, eles são, né? O Tony Stark, o Steve a Rogers. identidade mesmo, né? Sim, só que eles sabem que eles são heróis. Uhum. O Steve Grant não sabe. Eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo. O Mark sabe. Uhum. O Steve não sabe. Uhum. E daí o Steve, ele vê tudo que o alter ego dele tá fazendo, ele fica aterrorizado. Porque assim, ele se mete em umas situações em que ele tá enfrentando homens armados, tá tendo que fugir de perseguidores que são parte de um culto, e tá enfrentando, assim, criaturas do Antigo Egito, e ele não sabe o que tá acontecendo. Por quê? Mas ele tem consciência de quando o alter ego dele assume ou não? Ele, tipo, meio que fica inconsciente por aquele período de tempo. Ele meio que vai dormir. O que dá a entender é que ele não tem consciência. É interessante porque, assim, ele tá numa situação caótica, ele tem uma convulsão e logo em seguida a situação muda. Tipo, ele tá brigando com um cara que tá apontando uma arma pra cara dele. Daí ele tem uma convulsão, o cara tá morto e a arma tá na mão dele agora. Eu acho que a série é interessante, e se ela conseguir explorar bem essa dicotomia na qual uma das identidades não sabe o que acontece, ela pode ser uma série muito boa. Tanto num ponto de vista, vamos dizer, cômico, que é algo que a Marvel já explora, mas também num ponto de vista de thriller, de suspense, de terror. Eles até prometeram um pouco isso nessa série, né? Sim. Eu ouvi falar, assim, eu fiquei até curioso por conta disso. Falaram que ia ser meio que um thriller psicológico, um terror psicológico, assim. Tem uma cara bem interessante desse lado. Eu acho que se eles se propuserem a seguir isso ao longo da série, pode ser uma série bem surpreendente, assim. A série, inclusive, eu dei os selos tenso e elenco foda, né? Porque eu acho que, assim, o elenco também se destaca bastante, né? O Steve, né? Steve Mark, ele é interpretado pelo Oscar Isaacs, que é um puta ator que tá fazendo muito sucesso nos últimos anos, né? Já faz um bom tempo que ele faz um bom sucesso, né? Sim. A voz do Cavaleiro da Lua, que o Steve ouve na cabeça dele, é a voz do F. Murray Abraham, que é um ator, assim, renomadíssimo, ganhou, inclusive, o Oscar pelo filme Amadeus, e tem uma carreira, Cara, gosto dele demais, assim, achei ele excelentíssimo. É uma carreira, assim, fantástica, um grande ator. E o vilão da série é interpretado pelo Ethan Hawke. Outro excelente ator, né? Sim. Então, assim, um elenco de peso nessa série que promete bastante. Então fica a minha dica de Cavaleiro da Lua no Disney+. Bacana, tá certo, perfeito. Como sempre, né, os links estão aqui embaixo, então só também quem quiser saber um pouquinho mais, o link aí dá pra assistir o trailer, descobrir um pouquinho mais, ler um pouquinho sobre a série, tá aí o link aqui embaixo também no episódio, tá certo? De Cavaleiro da Lua no Disney+, perfeito. Bom, bem bacana, trazendo aqui a minha dica. Na verdade, são 2 dicas que eu queria dar, porque são 2 dicas que lançaram agora nesse mês de março, né? E são muito parecidas. Claro, são histórias diferentes, claro, mas assim, o conceito, a premissa dessas 2 séries são praticamente iguais, assim. E as 2 são muito boas, as 2 me surpreenderam. Uma é na Apple TV Plus e a outra é no Star Plus, tá? E eu tô falando aqui de We Crashed, que começou recentemente, tá acho que tá no 3º episódio, se não me engano. E também vou dar a dica aqui de The Dropout no Star Plus, né? O que essas 2 séries têm em comum é porque ambas contam histórias de, como é que fala, empreendedores ali, né? Que começaram ali a querer criar suas empresas e tudo mais. Com uma ambição maior do que realmente, talvez um propósito ali de estar criando realmente um produto que realmente fosse bom e funcionasse, né? E ambas são histórias reais, assim, e completamente doidas. O We Crashed vai estar contando a história do WeWork, para quem conhece, que é uma empresa, ela existe até hoje, né, focada ali em espaços de trabalho de coworking, né? Mas com toda uma premissa bem diferentona, etc. E que teve ali o seu criador, né? Que está sendo interpretado aqui na série pelo Jared Leto. Aliás, excelentes interpretações também, a gente falou ali um pouquinho de elenco. Nessa série tem um excelente elenco também ali. O casal principal, né, sendo o Jared Leto e a Anne Hathaway. Né? E o Jared Leto interpretando o Adam Newman, como eu falei, ele existiu, né? E também, assim, loucura. O cara, basicamente, assim... Ele criou esse conceito de uma empresa coworking, né? Que você pudesse trabalhar junto com outras pessoas e meio que criar uma comunidade, assim, e tudo mais. Só que ele tomou várias atitudes completamente loucas, incorretas, enquanto ele era CEO dessa empresa. E assim, você vê que o principal objetivo dele, na verdade, era se tornar um multimilionário, bilionário, acima de tudo, assim, sabe? Tem uns negócios meio loucos, por exemplo, ele, se não me engano, ele inventou o logo, ou foi o nome, né, da empresa que ele criou, ele patenteou.
e depois ele exigiu que, para a empresa WeWork pudesse usar, ele exigiu que comprasse dele. Sendo que ele é o criador da empresa, você entendeu? É a mesma coisa que, por exemplo, falar que a Clapper... Eu fiz o logo da Clapper. É a mesma coisa que eu falar, tá, mas se a Clapper quiser usar esse logo, ela vai precisar comprar de mim. Tipo, não faz sentido nenhum. E o cara tinha essas loucuras, assim. Ele gastou não sei quantos milhões comprando um jatinho também, sendo que era completamente desnecessário, assim, porque ele queria ser o primeiro... A pessoa mais jovem a ter um jatinho. Uns negócios meio loucos, assim, sabe? E, enfim, o cara completamente dedado da cabeça. E, assim, o que é mais louco, né? Pessoas que conseguiram convencer, assim, outras pessoas bilionárias, assim, muito experientes, a apostar nos caras, né? A WeWork teve uma evolução de, acho que, 47 bilhões de dólares. E... Nossa senhora. Loucura, né? E, assim, só que por trás era, tipo assim, o cara não tava fazendo o trabalho dele, sabe? E aí, quando começaram a perceber que, na real, isso daqui não é um grande... Né? Não tem tanta essa potência, assim, pra tudo isso de dinheiro, aí foi por água abaixo, né? Enfim, conta um pouco a história. É bem interessante. Eu vou dizer que eu gostei bastante. Estou gostando até então. Tanto a NA... Eu vou dizer que é o Jared Leto, que inclusive está recebendo bastante hate, assim, ultimamente, né? Casa Gucci, agora com Morbius, todo mundo odiando, né? Mas, assim, vou dizer que ele está muito bem. Ele está bem diferente, assim. Vou dizer, eu gostei bastante dele nessa série. Inclusive, eu vi você perguntando no Twitter ali se... Eu não tive tempo de responder. Você perguntou no Twitter se, tipo, ele é realmente um bom ator ou... É que eu acho que eu fiz escolhas ruins, porque todo filme que eu assisto com ele, eu não gosto dele. Eu não gosto da atuação dele e acho que Morbius foi a gota d'água. Foi a gota d'água. Tem crítica de Morbius aqui também na Clapper, eu vou deixar o link aqui, a crítica do Luiz também. Pra quem quiser contemplar o ódio que foi do Luiz ter assistido o arrependimento. Pra ser justo, eu tive ódio a todos os fatores desse filme, não só o Jared Leto. Tá? Olha aí, fica um fator a menos. Tipo, não foi... É aquela coisa, não foi ele só que tava ruim, é o filme todo que é uma porcaria. Bom, posso falar aqui pra quem assistiu Morbius e ficou, assim, traumatizado, então... Talvez estar assistindo We Crash daí da Apple TV Plus seja uma forma de se remediar com o Jared Leto. Vou dizer que ele tá muito bem, eu gostei bastante. E aí só citar, na verdade, a minha dica mesmo é We Crash, porque lançou agora, né? Então fica sendo a minha dica da semana. Mas até pra quem gostar ou de repente não assina a Apple TV Plus e quer alguma coisa similar, né? Tem algo muito similar acontecendo no Star Plus, que é o The Dropout. Conta uma história muito similar também, que nem eu falei, só que é com uma empreendedora, que é com a Elizabeth Holmes, né? Ela também existiu, enfim, criou uma empresa louca que prometia, assim, fazer 500 mil exames com uma gota de sangue que você tirava do dedo, sem ter que fazer um exame mesmo de sangue, né? Claro que isso é impossível, assim, não rola, enfim, ela abandonou a faculdade para fazer essa empresa. Depois, assim, era muito louco porque ela prometia certas coisas e ela, em vez de usar o equipamento que eles estavam desenvolvendo, ela terceirizava para outras farmacêuticas porque ela não conseguia... Ela burlou vários dados, enfim, roubou dinheiro de uma galera. Enfim, loucura também. E tá rolando aí a série muito boa também, vou dizer que eu tô gostando bastante também. The Dropout no Star Plus. Muito legal, assim, ambas as séries, The Dropout tá um pouco mais evoluída, eu não consegui assistir ainda mais pro final dela, não sei como que tá sendo levado, né? Mas, assim, só pra dizer, ambas essas séries, elas... Acho que faz parte um pouco da narrativa, assim, de alguma certa forma, você aproximar o personagem, por mais incoerente que ele seja, do público, né? Então, existe esse momento, assim, de você tentar, pelo menos, entender de onde surge essas ações meio megalomaníacas desses personagens, né? Mas eu acho que a tendência de ambas as séries é de alguma certa forma, poder explorar como é que essas pessoas lunáticas, assim, que conseguiram convencer simplesmente os caras mais ferrados, assim, bilionários do mundo, a apostar neles, assim, sem ter nada, sabe? Então, acho que de alguma certa forma, assim, um estudo de como a mente humana é louca, sei lá, enfim. Não sei, as duas eu achei bem interessante. Então, só repetindo, We Crashed no Apple TV Plus e The Dropout no Star Plus, tá? Lembrando, o Apple TV Plus, para quem não conhece, você consegue 7 dias de graça, tá? Se você quiser testar, ou até 3 meses de graça se você assinar a Globoplay. Aí você tem um combo ali. Mas enfim, como sempre, foi um prazer poder estar aqui falando um pouquinho aí das séries, enfim, dessas notícias, as polêmicas da semana e tudo mais, enfim. E sem dúvida estaremos de volta aqui semana que vem para trazer mais repercussões e mais notícias. Acho que vai ser, sem dúvida, bem bacana. Agradeço a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, né? E sem dúvida, deixe seus comentários também aqui, seja no vídeo aqui no YouTube ou através da nossa hashtag no Twitter, Clapper Podcast, tá certo? Luiz, muito obrigado também e a gente se vê semana que vem. Obrigado, Pietro. Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui comentando essas notícias, comentando essas estreias. Semana que vem tem mais. Abril agora começando, né? Trazendo muita coisa nova. Daqui a pouquinho tem lista das estreias. Sim. Muita coisa interessante também surgindo esse mês. Então, fica com a gente que a gente vai passar por tudo isso ao longo desse mês.
Então, obrigado, gente. Até a próxima. É isso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.